Eu venho de uma família de 11 irmãos. Venho de pais que tinham tudo para dar errado. Minha mãe, ela conheceu a miséria de perto, a pobreza de perto. Minha vovó teve 18 filhos. Cada um de um pai. Tentando acertar. Metade desses filhos morreu de fome. Minha mãe era aquela filha mais velha, aquela criança que tem que crescer, obrigada a crescer porque a mãe tem muito filho. Pois essa era minha mãe. E ela disse que, morando no interior muito seco da Bahia, muito, aí minha avó mandou ela lavar roupa em um determinado rio e ela foi com a sua irmã. E quando ela chegou naquele rio, estava lavando roupa, quando ela olha, próximo de muita gente, a sua irmã começou a se afogar. E ela disse que gritava, desesperada, socorro a minha irmã, socorro a minha irmã, e o grito dela não foi atendido. Voltou para casa, desesperada, angustiada, e trouxe para minha avó mais um troféu de desgosto para ela colecionar. E minha avó começou um processo migratório de interior em interior até chegar em Salvador. Meu pai também teve uma história muito difícil. A família colocou para fora muito cedo na sua adolescência e ele foi criado na rua. Minha mãe, quando chegou em Salvador, os oportunistas começaram a rondar a sua casa, a fome instalada, e na proposta de matar essa fome, os aliciadores começaram a abusar da minha mãe e da minha tia. E ambas, na pré-adolescência, ficaram grávidas desses abusadores. Minha mãe, ela disse que abortou o primeiro filho e nem sabia que estava grávida. E o tempo passou, depois aí engravidou de novo, engravidou os meus 2 irmãos mais velhos, é filho desse abuso. E como se não bastasse, o filho mais velho também da minha tia é filho desse abuso. E esse homem e essa mulher se encontraram. Tinha tudo para dar errado. Mas eles entenderam em fazer a coisa dar certo. Mas Jesus diz assim, ó, sem mim é só tentativa. Mas eles tentaram. E eu cresci no lar muito abençoado. Do ponto de vista de muitos hoje, eu agradeço muito a Deus pelo pai que ele me deu, pela mãe que ele me deu. Porque meu pai, com todo um histórico de muita angústia, de muita fome, de muita tristeza, meu pai era aquele homem que patrocinava a alegria. A presença do meu pai em casa era algo desejável e curador. Éramos uma família grande, então tinha uma mesa enorme para 14 lugares. E lá em casa ninguém fazia nada individualmente, era uma festa. Meu pai saía muito cedo, 4 da manhã, ele trabalhava na construção civil. Ele saía 4 da manhã, e aí às vezes ele voltava meio-dia para almoçar. Lá em casa era uma casa de 3 andares, e aí ele colocava a extensão, cada andar, colocava ali um telefone para a gente se comunicar. E quando a gente via que aquele telefone tocava, naquele horário oportuno a gente deduzia, é meu pai. E a gente fazia uma briga, era uma competição. Ei, eu que vou atender, não é eu. E aí um subia para o primeiro andar, e descia para o segundo, e subia para o segundo, terceiro, e descia para o primeiro. E meu pai, deixa eu falar com você. E ele brigava, olha, uma vez de cada. E o tempo passou, e ele nos ensinava muita coisa, mas ele era muito religioso, idólatra. Meu pai fez pacto com Cosme e Damião, nos consagrou para essa entidade, nos consagrou para muitas entidades da igreja que frequentávamos. E consagrados vivíamos como tal. E um dia, com 7 anos de idade, eu tive a minha primeira experiência com o mundo das trevas. Existem 2 mundos. O mundo de Deus e o mundo das trevas. O mundo onde Satanás rege. E aquele mundo foi aberto para mim. Eu comecei a ter sensibilidade auditiva e sensibilidade visual para esse mundo. Um dia, minha mãe enfeitou o nosso quarto com a temática do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Uma determinada noite, quando estávamos preparando para dormir, minhas irmãs dormiram, e aí eu ouvi um psiu. Eu ouvi alguém me chamando. Olhei a porta fechada, e aquele psiu insistia. Quando eu olhei, o que era inanimado estava falando comigo. Bonecos do Sítio do Pica-Pau Amarelo estava falando comigo. Eu me senti no primeiro momento a privilegiada. Porque Satanás vai fazer isso. O primeiro momento é encantador. E aí eu falei, puxa, não falou com ninguém. E o tempo passou, agora já não era mais encantador. Começou a ser algo terrível, tenebroso, perturbador. Eu já não dormia mais à noite.
Comecei essa história de vida com 7 anos de idade. Encontrei Jesus com 22 anos de idade. E a partir de então eu comecei a dormir uma noite tranquila. Porque todas as noites, espíritos no seu turno, ele vinha, entrava no quarto e me perturbava e fazia coisas terríveis. Eu não vou entrar em detalhes porque a gente aqui está com a nave cheia de crianças. Pais, cuidado com seus filhos. Cuidado com aquilo que você diz que não tem nada não. Com aquilo que é mágico, entregando o seu filho para conhecer a idolatria. Cuidado com a porta que você abre. Porque o diabo não vai se apresentar de forma monstrificada. Ele vai se apresentar de algo que seja desejável aos seus olhos. E então, aquela perturbação tomou forma e passou de um ano para outro. Um dia, quando eles chegaram, eu disse, eu vou falar para minha mãe o que está acontecendo. Eles riram muito e disseram, sua mãe não vai acreditar. E quando foi no outro dia, eu estava na mesa com minha mãe, eu disse, eu tenho que contar uma coisa para a senhora. Está acontecendo assim, assim, assim. Ela disse, não, não pode ser. Não pode estar acontecendo, primeiro porque você é crismada, você é batizada, você tem padrinho, você tem madrinha, você não é pagã. Essas coisas só acontecem com pessoas que são pagã. Eu falei, mas então está acontecendo e eu preciso de ajuda porque eu não durmo à noite. E ela disse, então você vai ter que ir para a igreja, vai ter que fazer o catecismo, a primeira comunhão e começar a receber a hóstia. E eu fui. E comia a hóstia, bebia a hóstia, recebia água benta e nada resolvia. O tempo passou. Minha mãe começou a manifestar. E a gente não conhecia ainda essas manifestações. E aí os herês pegavam a minha mãe, chacoalhava ela, jogava ela de escada abaixo. Queria bala, queria caruru, porque queria, que negócio é esse? E batia e acontecia. E um dia pegou a minha mãe, levou até a janela do 3º andar. E ia jogar minha mãe do 3º andar abaixo. Meu pai tirou minha mãe daquele lugar e perguntou, o que você quer que seja feito para você deixar minha mulher em paz? Ele disse, então, manda ela descer para o terreiro, raspar a cabeça, catular e se tornar uma filha de santo. E aí minha mãe resistiu muito. Mas a saída que tinha naquela que nós odiávamos. Porque todos os dias nós rezávamos e minha mãe dizia assim, olha, pode dar crédito a todo tipo de pessoas que têm uma religião. Só não dê crédito a crente. Porque crente é herege.